A vida de Ana parecia ter entrado em um modo de espera, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa em um filme que já não mudava há anos. Seu marido, Carlos, passava as noites no sofá, lutando contra o controle remoto e os canais de notícias, enquanto sua filha, Júlia, se refugiava no quarto, mergulhando no celular como se fosse um portal para outra realidade. Ana, por sua vez, permanecia na cozinha, cercada pelo aroma dos legumes frescos, a luz suave e o vapor quente que emanava do fogão. A monotonia a envolvia sem paixão, sem faísca, sem qualquer indício do filme emocionante que um dia havia sido sua vida. Às vezes, ela desejava que Carlos se aproximasse, a abraçasse e a pressionasse contra a parede, mas sabia que essa fase não poderia durar para sempre. Naquela noite, Ana ainda não tinha ideia de que no dia seguinte, tudo começaria a mudar. O primeiro sinal de que algo estava diferente veio de seu genro, Lucas. Ele sempre foi um rapaz quieto e dedicado, mergulhado em seu trabalho de escritório, cercado por papéis e relatórios que nunca pareciam ter fim. Mas naquela noite havia algo nele que fazia o coração de Ana acelerar, como uma brisa leve que entra em um quarto fechado, fazendo as cortinas se moverem. O jantar era simples, uma refeição familiar em uma segunda-feira comum, quando as pessoas decentes sonham em ir para a cama mais cedo, enquanto as menos decentes apenas sonham. Ana havia preparado um pouco de tudo: frango assado com batatas, uma salada crocante de tomates e pepinos frescos da horta, e uma compota de maçã caseira, espessa e aromática, guardada em um pote de 3 litros. Todos se acomodaram à mesa na sala de jantar. O tilintar dos pratos e as conversas fluíam lentamente como o próprio compota. Lucas chegou em casa cansado, com a expressão típica de quem passou o dia no escritório. Ana se sentia uma heroína, mas ninguém parecia notar. O jantar transcorreu tranquilamente. Júlia falava de forma monótona sobre uma amiga, enquanto Carlos comentava as notícias como se estivesse em um programa de rádio. Ana corria entre a cozinha e a sala, como uma garçonete sem gorjetas. Quando todos terminaram, agradeceram educadamente e rapidamente se dispersaram para seus quartos. Júlia se afastou para conversar com uma amiga por vídeo, Carlos ligou seu canal favorito sobre pesca, e Lucas ficou. Ana ouviu o barulho da cadeira sendo empurrada, mas não ouviu passos em direção ao corredor. O silêncio tomou conta do ambiente. Ela estava na pia, lavando os pratos com água morna, sentindo a espuma deslizar suavemente por suas mãos. A cozinha estava tranquila, apenas o som da água, o ocasional tilintar da louça e o tic-tac do relógio na parede. Mas além desse fundo sonoro havia algo mais: o olhar de Lucas. Ela sentia suas intenções como uma presença palpável em suas costas. Ele a observava atentamente, como se estivesse lendo algo que há muito estava escrito, mas que ninguém tinha coragem de pronunciar em voz alta. O olhar dele deslizava por seus ombros, por suas costas, parando em como ela se movia, como se inclinava em direção à pia. Ana não se virou, continuou a lavar os pratos como uma dona de casa exemplar, mas dentro dela, tudo estava tenso, como uma corda que alguém havia tocado suavemente. Por que ele não vai embora? Pensou Ana, uma ideia insistente que não a deixava em paz. Ele queria conversar sobre algo? Sobre Júlia, sobre trabalho, sobre as contas, ou sobre o entupimento na pia? Mas ele permanecia em silêncio, e esse silêncio apenas aumentava a tensão no ar. Então, de repente, a cadeira rangeu novamente. Lucas se levantou e se aproximou. Ana sentiu isso não com os ouvidos, mas com a pele. Ele começou a ajudá-la, pegando um pano e secando os pratos que ela colocava na escorredora. Seus movimentos eram calmos e seguros, e Ana percebeu que algo estava mudando, não apenas na dinâmica entre eles, mas também dentro dela mesma. Ana sentia a presença de Lucas ao seu lado, enquanto lavava os pratos na cozinha. Ele estava ali, alto e forte, com mãos que pareciam saber lidar com muito mais do que apenas teclados e mouses. O ambiente estava envolto em um silêncio confortável, apenas quebrado pelo som da água e o tilintar da louça. Eles trabalhavam juntos, lado a lado, e Ana notou algo novo no olhar dele, uma intensidade que não era a mesma de antes. Você não perguntou por que eu fiquei, disse Lucas com uma voz baixa e tranquila, quase como se estivesse fazendo uma proposta de negócios. Ana parou por um momento, surpresa.
O que ele queria dizer com aquilo? Porque agora na cozinha à noite, quando todos estavam ocupados com suas próprias vidas? Tentou soar despreocupada ao responder, mas dentro dela, tudo estava em alvoroço. Ele não se apressou em responder. Com calma colocou a última louça na prateleira, e sua mão quase tocou a dela. Aquela quase conexão fez o coração de Ana acelerar. Talvez eu devesse ir, ele murmurou, mas não se moveu. Aqui é aconchegante, e você está aqui. As palavras flutuaram no ar, como o vapor de uma panela, mas o que Ana sentiu não era apenas calor de comida, era algo mais profundo. A cozinha parecia ter diminuído, o espaço entre eles se tornava cada vez menor, mais íntimo. Lucas não desviava o olhar, e Ana sentiu seu coração disparar. Aconchegante? Ela repetiu, tentando desviar a atenção para uma piada. Deve ser por causa da comida. Ele sorriu, dando um passo ligeiramente mais perto, e Ana percebeu o calor que emanava dele, que não tinha nada a ver com o fogão. Não é a comida, ele disse, é você. Você sempre é tão organizada e ao mesmo tempo tão cheia de vida. As palavras dele eram simples, mas a maneira como foram ditas carregava um peso que Ana não conseguia ignorar. Ele a olhava não como a mãe de Lúcia, mas como uma mulher que ainda tinha muito a oferecer. Para esconder o sorriso que brotava involuntariamente, ela desviou o olhar para a mesa, começando a limpar as migalhas, tentando se manter ocupada. Mas Lucas não se afastou. Me conta, ele pediu. Como você passa as noites aqui sozinha? O que você pensa quando todos se dispersam? O tom de sua voz indicava que ele estava interessado em algo mais profundo do que apenas as banalidades do dia a dia. Ana hesitou, mas sabia a resposta. Sobre várias coisas ela começou. Sobre como foi meu dia, o que preciso fazer amanhã. Às vezes, lembro como tudo era mais simples antes. Ele assentiu e, de repente, pegou o pano de suas mãos com facilidade. Seus dedos se tocaram, e uma pequena faísca percorreu a pele de Ana, como se uma corrente elétrica tivesse passado entre eles. Às vezes eu penso em você, Lucas disse, enquanto limpava a mesa. Sobre como você dá conta de tudo, da casa, de nós. Você é forte. O elogio soou seguro, mas havia um tom que insinuava muito mais do que as palavras simples deixavam transparecer. Eles estavam tão próximos, quase se tocando, e o ar entre eles parecia denso, carregado de significados não ditos. Forte, Ana repetiu, olhando nos olhos dele. E você, o que te mantém aqui, Lucas? A pergunta pairou no ar, enquanto ela pensava em Lúcia no quarto, em Oleg na sala, e em Lucas ali, na cozinha com ela. Ele hesitou como se estivesse ponderando a resposta, e Ana sentiu que algo estava prestes a mudar entre eles. Ana sentiu o coração acelerar quando Lucas se aproximou, como se estivesse prestes a dar um passo decisivo. Talvez eu queira ajudar, ele disse, com um sorriso que iluminava seu rosto. Ou talvez eu só queira passar um tempo com você. Aquelas palavras a envolveram como um cobertor quente em uma noite fria, e ela se permitiu relaxar, esquecendo por um momento a loucura do dia a dia. Eles se sentaram à mesa, como se aquele momento tivesse sido cuidadosamente planejado. Ana serviu 2 xícaras de chá, uma com mel para ela e outra com limão para ele. O aroma do chá quente preenchia a cozinha, criando uma atmosfera acolhedora. Você sabe, Lucas começou, olhando nos olhos dela, às vezes eu fico pensando em como você consegue dar conta de tudo, e ainda assim, parece que é impossível desviar o olhar de você. A frase era simples, mas o subtexto ressoava como uma luz brilhante, quase ofuscante. Ana sentiu um calor subir pelo corpo, não apenas do chá, mas de algo mais profundo que começava a se formar entre eles. Impossível desviar o olhar? Ana repetiu, um sorriso brincando em seus lábios. É, e você deveria tentar, Ana, ou a Lúcia vai perceber e vai ser um escândalo. Já temos dramas suficientes com as nossas séries, ele brincou rindo. Mas havia um calor em sua risada que transcendia a piada. A Lúcia está no celular agora, ele continuou, e eu estou aqui com você. A simplicidade de suas palavras fez com que Ana sentisse um frio na barriga. Entre os goles de chá e os tic-tacs do relógio, uma leve tensão se instalou no ar, como se algo estivesse prestes a mudar. A cozinha estava banhada em uma luz suave, e a presença de Lucas tornava a noite estranhamente agradável. Ele estava inclinado para a frente,
ouvindo-a com uma atenção que fazia com que suas palavras parecessem mais importantes do que realmente eram. Ana começou a falar sobre a chácara, como plantava flores, como brigava com as ervas daninhas e até como conversava com os tomates. Lucas a escutava com um sorriso, como se estivesse assistindo a um filme emocionante. Você deve estar no seu elemento lá, ele comentou com um leve sorriso. Sim, livre de preocupações. Bem, quase livre, Ana respondeu rindo. Eles conversaram por mais meia hora, e a sensação de que um passo a mais poderia levar a uma conversa em um território mais delicado pairava no ar. Você sabe por que estou aqui, Lucas disse, quebrando a breve pausa. Sua voz era baixa e calma, mas havia uma profundidade que parecia vibrar sob a superfície. Ana olhou para sua xícara, onde o chá girava lentamente, e fingiu estar absorvendo cada detalhe como se fosse um experimento científico. Dentro dela, emoções conflitantes se aglomeravam. O conforto familiar da cozinha, a rotina habitual, o aroma do chá e a presença dele, que agora parecia tão próxima. Ele a observava sem pressa como um homem que já havia tomado sua decisão e esperava que ela o acompanhasse. Você está em silêncio não porque não sabe, ele continuou suavemente, mas porque tem medo de que eu diga isso em voz alta. As palavras pairavam entre eles como um fio de seda que, se puxado, poderia se transformar em algo muito mais forte. Ana levantou os olhos e encontrou o olhar de Lucas. Ele não sorriu, apenas esperou. Naquele momento, ela sentiu a força masculina que fazia com que muitas mulheres esquecessem a idade que constava em seus documentos. Você não deveria dizer isso. Por favor, não faça isso, ela murmurou, sua voz soando quase confiante, mas sua mente gritava o oposto. Continue. Diga mais alguma coisa. Algo quente se movia dentro dela, como um gole de chá que ela tomou apressadamente, como se estivesse se escondendo atrás da xícara. Lucas assentiu, mantendo o olhar fixo. É tarde demais, ele disse. Eu já estou aqui nesta cozinha, não como um convidado. Ele estendeu a mão sobre a mesa, e o mundo ao redor deles parecia desaparecer. Lucas estendeu a mão com a palma voltada para cima de forma tranquila, sem qualquer indício de insistência. Era um gesto simples, como um convite silencioso. A mão dele repousava entre eles como uma promessa e um desafio ao mesmo tempo. Ana não a pegou. Os dedos dela se fecharam firmemente em torno da xícara de porcelana, como se o objeto pudesse oferecer todo o apoio emocional que ela precisava, mas ela também não conseguia desviar o olhar. Sentou-se ali, sentindo a presença daquela mão estendida como uma oportunidade, um convite que acelerava seu coração. Então, de outra forma, ela exalou. Não sei, Lucas, você é meu genro, não apenas um convidado, disse ela, tentando manter a conversa leve. Ele sorriu levemente, mas não com o humor habitual. Era um sorriso maduro. Genro, sim, concordou ele, mas também sou um homem, e você é mulher, não apenas sogra. As palavras simples deixaram o ar mais denso. Ana percebeu o quanto fazia tempo que não a chamavam assim, não pelo título ou pela idade, mas de forma direta, sem rodeios. Continuaram a beber o chá como se nada de especial estivesse acontecendo. Lucas falava sobre o trabalho, sobre projetos que drenavam suas energias, mas que também traziam uma estranha sensação de importância. Ele mencionou um chefe que acreditava que as pessoas viviam em planilhas do Excel, como se os dias se transformassem em uma longa tabela. Às vezes eu só quero algo real, disse ele, enquanto mexia a colher pensativamente, sem papéis ou telas, para sentir que estava vivo, e não apenas conectado. Ana acenou com a cabeça, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Para ela, em vez de Excel, havia o fogão, a pia e panelas sem fim. Mas o princípio era o mesmo. Você é necessário enquanto trabalha. O chá esfriava lentamente. Finalmente, Lucas se levantou. A cadeira fez um leve rangido, mas ele não parecia apressado para ir embora. Caminhou até a pia, pegou as xícaras e as lavou sob a água corrente, como já havia feito outras vezes. Ana se aproximou para ajudar, e assim que ficaram lado a lado, uma onda quente percorreu sua pele. Os ombros quase se tocaram, e aquele quase foi mais alto que qualquer música. Obrigado pela noite, disse ele em voz baixa, secando as mãos com uma toalha. Por não ter ido embora. E eu agradeço por você ter ficado, respondeu Ana, surpresa com a forma como as palavras saíram.
Ele se virou para ela, segurando seu olhar. Posso te agradecer como mulher amanhã? Perguntou ele, em um tom suave. As palavras eram simples, mas carregavam um significado muito mais profundo do que um simples trarei flores e chocolates. Talvez amanhã, disse ela quase em um sussurro. Ele assentiu, como se tivesse entendido muito mais do que ela havia dito, e então se despediu. O calor dele não a deixou. Permaneceu com ela, girando em sua mente como vapor sobre a xícara, repetindo a mesma mensagem. Basta me ligar, e eu entenderei. Agora, sentada sozinha na cozinha, Ana revisava cada frase, cada olhar, e quanto mais pensava, mais clara ficava a percepção de que voltar à rotina anterior era impossível. Alguns dias depois, ela se viu novamente na cozinha, enchendo a chaleira com água, e seu coração estava agitado. Pulsava e se contorcia como se tivesse visto uma chama acesa. O telefone repousava sobre a mesa, aquecido pela sua mão como uma pedra lisa encontrada na praia. Minutos atrás, ela havia descado um número familiar, ouvindo um alô seco e engolindo em seco, sussurrou, venha me ajude. Não foram necessárias mais explicações. Ele parecia estar esperando por aquele momento. Estarei aí em 20 minutos, respondeu ele antes de desligar. 20 minutos. Era mais ou menos o tempo que uma chaleira cheia demorava para ferver em fogo médio. Ela acendeu o fogão e observou a chama azulada lambendo o fundo da velha chaleira de esmalte. Na sua mente, uma única ideia girava repetidamente. A atmosfera na cozinha era acolhedora, iluminada pelo suave brilho do forno, onde uma torta de maçã assava lentamente, exalando um aroma doce que preenchia o ar. Ana organizava a mesa com cuidado, colocando 2 delicadas xícaras de porcelana, pequenas colheres com cabos floridos, uma tigela de mel e um novo pacote de chá preto. Não havia necessidade de velas ou música. O momento era simples, mas carregado de expectativa. Ela sentia o coração acelerar, como se estivesse prestes a dar um passo importante. O som da porta da frente se fechando ecoou suavemente pela casa, e Ana quase podia sentir a presença dele antes mesmo de vê-lo. A sombra de Lucas apareceu primeiro no limiar da cozinha, e logo ele entrou, sem dizer uma palavra, como se sempre tivesse feito aquilo. Ele tirou a jaqueta e a pendurou na cadeira que ela havia deixado livre, antes de finalmente encontrar seu olhar. Oi, disse ele, com um sorriso que iluminou seu rosto. O gesto era casual, mas havia uma intensidade no ar que tornava tudo mais significativo. Ele se dirigiu ao fogão, o som do seu movimento era quase rotineiro, mas para Ana, cada passo parecia carregado de significado. O chá está quase pronto, comentou, olhando para ela. Ana assentiu, sentindo uma onda de alívio. O apito do chaleiro cortou o momento, como um lembrete inoportuno, mas Lucas não se afastou. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com uma facilidade que parecia natural, como se já tivessem feito isso muitas vezes antes. Vamos conversar, ele sugeriu, e ela sentiu que a conversa era mais do que palavras, era uma promessa. Ambos se levantaram quase ao mesmo tempo, como se uma força invisível os puxasse juntos. O barulho da cadeira deslizando no chão parecia um testemunho silencioso de que algo estava prestes a mudar. Lucas a guiou suavemente até a parede, onde normalmente havia uma lista de tarefas e lembretes. Agora a parede estava vazia, e o cheiro do produto de limpeza misturava-se com algo mais íntimo e quente. As mãos dele a envolveram de forma gentil, e o ar ao redor parecia se espessar, como se o mundo exterior tivesse desaparecido, deixando apenas aquele pequeno espaço entre eles. Ali não havia passado nem futuro, apenas aquele momento quente e intenso. Ana se permitiu relaxar, desfrutando da conexão que estava se formando. Sabia que o caminho à frente poderia ser complicado, repleto de pensamentos e verdades a serem enfrentadas, mas naquele instante, a comunicação parecia mais fácil do que o silêncio. E isso era apenas o começo de algo que ele ainda não compreendia completamente. O tempo parecia parar enquanto eles se encaravam, e Ana percebeu que estava pronta para o que viesse a seguir. Ela sorriu, e Lucas retribuiu, ambos cientes de que a vida estava prestes a se desdobrar de uma maneira nova e emocionante. Mais do que ela havia dito, e então se despediu. O calor dele não a deixou. Permaneceu com ela girando em sua mente como vapor sobre a xícara, repetindo a mesma mensagem.
basta me ligar, e eu entenderei. Era uma promessa simples, mas cheia de significado, como um eco suave que se recusava a desaparecer. Agora, sentada sozinha na cozinha, Ana revisava cada frase, cada olhar, e quanto mais pensava, mais clara ficava a percepção de que voltar à rotina anterior era impossível. O relógio na parede, com seu tic-tac constante, parecia zombar de sua indecisão. Alguns dias depois, ela se viu novamente na cozinha, enchendo a chaleira com água, e seu coração estava agitado. Pulsava e se contorcia como se tivesse visto uma chama acesa. O telefone repousava sobre a mesa, aquecido pela sua mão como uma pedra lisa encontrada na praia, e ela hesitava, sentindo o peso da escolha. Minutos atrás, ela havia descado um número familiar, ouvindo um alô seco e engolindo em seco, sussurrou: "Venha, me ajude." A urgência na sua voz era palpável, e não foram necessárias mais explicações. Ele parecia estar esperando por aquele momento. "Estarei aí em 20 minutos", respondeu ele antes de desligar. 20 minutos. Era mais ou menos o tempo que uma chaleira cheia demorava para ferver em fogo médio. Ela acendeu o fogão e observou a chama azulada lambendo o fundo da velha chaleira de esmalte, lembrando-se de como sua avó sempre dizia que a paciência era uma virtude. Na sua mente uma única ideia girava repetidamente: a necessidade de conexão, de apoio. A atmosfera na cozinha era acolhedora, iluminada pelo suave brilho do forno, onde uma torta de maçã assava lentamente, exalando um aroma doce que preenchia o ar e trazia à tona memórias de momentos felizes. Ana organizava a mesa com cuidado, colocando 2 delicadas xícaras de porcelana, pequenas colheres com cabos floridos, uma tigela de mel e um novo pacote de chá preto. Não havia necessidade de velas ou música. O momento era simples, mas carregado de expectativa. Ela sentia o coração acelerar, como se estivesse prestes a dar um passo importante, um salto no desconhecido. O som da porta da frente se fechando ecoou suavemente pela casa, e Ana quase podia sentir a presença dele antes mesmo de vê-lo. A sombra de Lucas apareceu primeiro no limiar da cozinha, e logo ele entrou, sem dizer uma palavra, como se sempre tivesse feito aquilo. Ele tirou a jaqueta e a pendurou na cadeira que ela havia deixado livre, antes de finalmente encontrar seu olhar. "Oi", disse ele, com um sorriso que iluminou seu rosto. O gesto era casual, mas havia uma intensidade no ar que tornava tudo mais significativo. Ele se dirigiu ao fogão, o som do seu movimento era quase rotineiro, mas para Ana, cada passo parecia carregado de significado. "O chá está quase pronto", comentou, olhando para ela, e Ana sentiu um alívio misturado com um nervosismo palpável. Ana sentiu, sentindo uma onda de alívio. O apito do chaleiro cortou o momento, como um lembrete inoportuno, mas Lucas não se afastou. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com uma facilidade que parecia natural, como se já tivessem feito isso muitas vezes antes. O toque era quente, e Ana se permitiu um sorriso tímido. "Vamos conversar", ele sugeriu, e ela sentiu que a conversa era mais do que palavras, era uma promessa, um convite para explorar o que estava por vir. Ambos se levantaram quase ao mesmo tempo, como se uma força invisível os puxasse juntos. O barulho da cadeira deslizando no chão parecia um testemunho silencioso de que algo estava prestes a mudar. O tempo parecia parar enquanto eles se encaravam, e Ana percebeu que estava pronta para o que viesse a seguir. Ela sorriu, e Lucas retribuiu, ambos cientes de que a vida estava prestes a se desdobrar de uma maneira nova e emocionante. A expectativa pairava no ar, como uma promessa de que juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse.